vídeo de hoje, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre a lição bíblica da nossa querida Escola Dominical de domingo, 21 de junho de 2020. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Pensador Cristão. Eu sou o palestrante e escritor José Aparecido e no vídeo de hoje eu gostaria de fazer um breve comentário sobre a lição bíblica da nossa querida Escola Dominical de domingo, 21 de junho de 2020. Desde já, convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like e também o seu comentário abaixo acerca da sua experiência com a Escola Bíblica Dominical em relação a esse tema tão importante, a saber, a família. O texto áureo está em Efésios 5:31, que diz assim: "Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne." É interessante que a palavra de Deus já começa a nos dizer a palavra deixará o homem, ou seja, após atingir a sua idade própria, que lhe dá direito de constituir uma família. E então ele se une a uma mulher, aí já está dizendo do casamento entre homem e mulher. Casamento onde o homem tem o direito de se casar com uma mulher, unir-se a ela e os dois serem uma só carne. Este é o padrão bíblico estabelecido por Deus. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, o casamento o qual é indissolúvel, e a instituição da família para a glória do nome dele. Família é uma ideia de Deus. Família é um projeto de Deus. Família é a vontade de Deus dentro dos padrões bíblicos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Na introdução, nós temos feito a leitura de Efésios 5, 21 a 33 e Efésios 6, 1 a 4. Na introdução, nós temos aqui o relacionamento familiar. É um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, ou seja, um regime ou costume em que é imposto ao homem ou à mulher ter apenas um cônjuge, enquanto mantiver-se vigente o seu casamento. Vamos em frente. No modelo divino, os membros da família são iguais, mas os seus papéis são diferentes. Eu escolhi este tema para comentar com vocês porque trabalho com família há muito tempo e tenho uma série de livros escritos voltados à família. E eu costumo dizer em minhas palestras o seguinte: a mulher no lar tem um papel de mãe, esposa e serva de Deus. O marido de pai, esposo e líder espiritual da família. Por isso, pesa sobre ele tamanha responsabilidade que será estudada ao longo dessa lição e que está amplamente citada nas epístolas de Paulo e especialmente no texto vigente da nossa lição. Vamos em frente. Papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada no seguinte modo: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça da igreja e o homem o cabeça da mulher. Para este homem assumir tamanha responsabilidade, ele tem que ter exatamente isso: cabeça, juízo, siso, ciência, direção, liderança, responsabilidade, seriedade. Imagina o tamanho desastre em um casamento onde o cabeça desse casamento, o líder dessa família, não tem noção de nada. Vamos usar aí a figura de um motorista inabilitado, incapacitado de dirigir, com um carro que não oferece nenhuma segurança e uma família dentro. Para onde está indo essa família? Só Deus o sabe. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo do relacionamento do casamento cristão. O marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. No livro Revoluciona a Qualidade de Vida no Casamento, eu falo sobre 15 atribuições
relacionadas ao marido, relacionadas à esposa. Então o marido tem aí uma série de atribuições, não são somente 15, mas ele é aquele que abençoa a família, é aquele que cuida da família, é aquele que instrui a família, é aquele que lidera a família, é aquele que provê o sustento para a família, é aquele que dá apoio à família, que fortalece o convívio em família, que mantém a estrutura familiar. A esposa, ela não é dona da casa, mas ela é uma excelente dona de casa, ou seja, a casa é de todos, todos moram na casa, se ocupam da casa, mas ela tem um papel, com certeza, fundamental no seu dia a dia no lar. Quer saber a diferença da ausência do papel da esposa no lar? Fique um dia em que ela sair de manhã, ali pelas 8, e voltar à tarde. Já parabenizo as mulheres que trabalham fora e que conseguem habilidosamente cumprir seus deveres domésticos, familiares e conjugais, naturalmente, habilidosamente, mesmo passando parte do seu dia fora do lar. Também parabenizo as mulheres do lar e também aquelas que trabalham em casa, produzindo, criando, auxiliando em todos os sentidos, porque foi-se o tempo em que a mulher era apenas para lavar, passar e cozinhar. Na verdade, essa ideia de que a mulher só faria isso é um conceito antigo, já ultrapassado. A mulher de hoje, a mulher atual, ela tem um papel fundamental na igreja, na sociedade, no dia a dia, no lar. Feliz do homem que ouve os valiosos conselhos e preciosos conselhos dados por sua esposa. Vamos em frente. Então o marido, ele precisa prover esse absoluto bem-estar da família. Você não imagina, eu tenho 26 anos de casado, tenho 2 filhos, você não imagina como que pesa sobre os ombros da gente, involuntariamente, sem ninguém me falar nada, o peso da responsabilidade pela minha família. Em tempos de pandemia, a gente vem se redesenhando o viver no dia a dia do lar, para que as coisas se encaixem, para que as coisas aconteçam, para que Deus seja glorificado. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Olha, se alguém tem sido opressor, que se converta e que seja liberto. Mas dentro do padrão bíblico, o modelo esposado pela palavra de Deus jamais foi, jamais há de ser opressor. A questão é que aquele que torce a palavra de Deus, aqueles que torcem a palavra de Deus querendo enquadrá-la ao seu modo de viver, ao invés de enquadrar o seu modo de viver a palavra de Deus, é que dizem estas e mil e uma outras coisas. Ao contrário desse falacioso discurso nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor, no respeito mútuo. Qualquer pessoa, sendo ou não cristão, que seguir os modelos e padrões bíblicos estabelecidos pela palavra, ele terá uma família feliz, uma família abençoada, mesmo não sendo um cristão. Sendo, ele observará com mais profundidade a palavra de Deus e será muito mais abençoado por ela, através dela, por intermédio da mesma. O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática do sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui está dizendo algo muito interessante, porque está falando de amor sacrificial. Não é amor, eu te amo, eu te amo. Tudo bem, todos os dias diga para sua esposa que a ama. Eu digo para minha esposa todos os dias que a amo. Mas primeiro, amar não é apenas um sentimento. Amar é um verbo que você deve conjugar todos os dias. Segundo, amor sacrificial. Conta-se de um certo gerente de uma grande empresa que certo dia, reuniu com toda a diretoria e pediu demissão do seu cargo porque dizia ele queria cuidar da sua esposa. Alguém, ouvindo acerca da sua demissão, seu pedido de demissão, pensando na falta que ele faria na empresa, se irritou com aquela saída brusca da parte dele e lhe disse: escuta,
A sua esposa, ela não fala mais, ela não ouve e não vê. Você vai pedir demissão para cuidar dela? Qualquer pessoa cuida da sua esposa. Não precisaria você sair do emprego. Ele olhou aquele homem de uma idade de maturidade muito grande, de uma consciência cristã, familiar, conjugal imensa, olhou para ele e disse: a minha esposa não me vê, mas eu a vejo e cuidarei dela até o último minuto da sua vida. Então, este é um modelo mínimo de um amor sacrificial, de um amor disposto a sacrifício, não somente um amor de palavras, eu te amo, tu me ama, isso aí é muito bonito, muito lindo, muito diário, muito costumeiro para nós, temos que fazer isso, mas não é só isso que a Bíblia nos ensina a fazer. Não é somente dizer eu te amo, dar um buquê de flores e deixá-la à deriva. Cuide da sua esposa. Desse modo, os maridos devem manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Dizer que isto é fácil, ou você não sabe o que está falando, ou você não está fazendo e está faltando com a verdade. Todos os dias é uma construção diária para termos um lar harmonioso e para manter essa sintonia. Se você clicar aqui em cima no card, você vai assistir um vídeo que fala sobre manter a sintonia no casamento em dias atuais. E aí você vai ver um pouquinho mais do que é a dificuldade de trabalhar o casamento neste sentido. Cuidado do marido em relação à esposa. A Bíblia Sagrada enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua esposa, do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Eu aproveito até para ir mais além com isso, porque alguns homens, não você que está assistindo essa lição, cuida muito pouco de si. E aí, cuidando bem pouco de si, cuida um pouco menos da sua esposa. Então vamos aproveitar essa dica e vamos cuidar de nós e vamos cuidar da esposa. Cuidar em todos os sentidos. Vamos em frente. Isso implica em proteger a esposa, prover-lhe uma vida digna. Eu me casei há 26 anos, como disse, e logo que me casei, aquele espírito de um marido recém-casado, de um novo pai de família, eu saí de casa e lá em casa, morando com minha mãe, com meus irmãos, eu ajudava parte do meu ganho com o sustento da casa. Minha mãe, sempre muito digna, muito segura, muito batalhadora, fazia de tudo para que nós dessemos o mínimo do nosso ganho a ela depois de uma certa idade. Mas eu fui na minha mãe, logo ao sair de casa, poucos dias após me casar, e perguntei para ela: mãe, eu queria que a senhora escolhesse um mercado do seu gosto para que eu fizesse uma compra e mensalmente eu continuasse ajudando a senhora, mesmo que eu não estou mais morando aqui. Ela olhou bem para mim e disse: meu filho, você tem vontade de ajudar a sua mãe? Eu falei: sim, eu estou aqui para isso. Ela falou: então cuida da sua mulher, cuida dos seus filhos e cuida da sua família. Passou-se 15 anos, há 11 anos atrás, eu procurei a minha mãe novamente e disse para ela o seguinte: mãe, fazem 15 anos que a senhora fez-me um pedido e eu estou tentando cumpri-lo. Ela disse: meu filho, você vai conseguir, você é esforçado. Está vendo como não é fácil cumprir os deveres em relação ao lar, em relação à esposa, em relação à família? E você, responda para si mesmo: você tem cuidado de sua esposa? Você tem oferecido uma vida digna para ela? Você tem dado a atenção devida a ela? É uma lição que remete a todos nós. Porque quando fala de família, não tem essa de dizer só para você, mas é para mim, é para você. A espada corta para lá e corta para cá. Vamos em frente. Igualmente ao afeto, consideração e honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular.
Um dia, no final de uma palestra, eu disse a seguinte frase: temos tanta facilidade em amar e considerar quem está longe e às vezes temos dificuldade em oferecer o mesmo trato a quem está perto. Vamos valorizar quem está perto tanto quanto valorizamos quem está longe de nós. Anote esta frase, faça dela um princípio de vida, vai valer a pena. De modo que permanente enquanto ambos viverem, ou seja, esse carinho, esse afeto, este acompanhamento deve ser perene enquanto vida tiverem. Este foi o primeiro tópico da lição, a conduta do crente em relação à família. Convido você a assistir o segundo vídeo, inscrever-se no canal, deixar o seu like e o seu comentário. Eu sou o palestrante e escritor José Aparecido e este é o canal Pensador Cristão.